não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer. E antes de começar, bom, queria falar um pouquinho sobre a estrutura da minha fala hoje, dessa aula, né? Primeira vez que eu dou essa aula, então eu tentei reunir alguns materiais que eu acho que espero que possam ser interessantes para nós, são coisas que me interessam também, que eu tenho lido, e que eu tive que ler, que li agora pela primeira vez também para organizar essa aula. E eu imagino que a gente vai, eu particularmente creio que eu vou voltar a esses temas ao longo desse curso, já que são coisas que a gente teve eu tive uma participação essa semana numa aula, né, da Karen e do Renato, né? E à medida que eu tenho lido esse material, eu percebo que eu tenho mudado de opinião. Cada semana eu tenho uma opinião diferente sobre alguma coisa nova, e eu acho que isso vai acontecer, inclusive, com essa aula também. Pode ser que eu volte, né, a esses temas no final desse semestre, baseado nas discussões que a gente vai ter aqui, e eu mude minha opinião sobre algumas das coisas que eu vou falar hoje para vocês. O que eu quis fazer? Bom, eu falo como arqueólogo, né, que trabalha na região amazônica aqui do Brasil, e eu pensei que para a aula de hoje, por estar na arqueologia, isso não é uma construção natural necessariamente, mas existe uma certa afinidade, eu diria, com um diálogo que ocorre mais tradicionalmente ou mais facilmente com as chamadas ciências da natureza, ou as ciências naturais. Então eu achei que seria interessante, eu não tenho a menor pretensão de achar que eu seja a única pessoa entre nós todos aqui que domina esses temas, pelo contrário, mas eu achei interessante, por trabalhar um pouco com essas questões, trazer uma espécie de introdução, a história do mundo em 30 minutos, assim, né? Contando um pouco, de uma maneira muito sucinta, mas tentando situar um pouco esse quadro cronológico profundo e tentando relacionar um pouco essa relação dos ciclos climáticos do planeta, com foco maior nos últimos 200 mil anos, mas esse é um foco muito superficial, né? E para tentar situar um pouco, quer dizer, como é que a gente pode entender essa questão do antropoceno a partir de critérios que são os critérios típicos utilizados pelas ciências naturais e pelas geociências para definir uma nova época geológica. Então a ideia é fazer mais ou menos essa história aqui. E o que eu pretendo, né, espero que consiga fazer também, é tentar mostrar, porque a gente vai ler alguns autores, já estamos lendo alguns autores, o próprio Krutz, né, Stormer e outros autores que falam sobre isso, Alavievix, né, que falam de marcadores estratigráficos, né. Então, a própria ideia do que é um extrato, o que é estratigrafia, quais são esses marcadores, isótopos de oxigênio, né, isótopos de carbono. Eu venho das humanidades, sou formado em história, não sou físico-químico, né, meu domínio desses temas é absolutamente cursório, assim. Mas como eu consumo e uso um pouco desse tipo de informação também, achei que seria interessante trazer isso para nós aqui, para que a gente possa situar um pouco essas questões de maneira a ter uma base, não sei se o termo correto é esse, para encarar as discussões que vão ocorrer ao longo do curso, no resto do curso, tá bom? Como todo bom arqueólogo, né, meus colegas já sabem disso, com quem eu convivo mais, né, eu não consigo me controlar e sem fazer uma apresentação, com uma apresentação de slides, né, então eu vou passar uma apresentação de slides, mas vou fazer uma apresentação de slides um pouco diferente, né? Eu acho que vou falar mais ou menos entre meia hora e 40 minutos, alguma coisa assim, e alguns momentos vou ficar com os slides parados. Esses slides vão ser para mim uma espécie de ajuda à memória. Quando eu dou aula numa sala de aula, eu gosto de usar muito o quadro. O quadro para mim é um apoio importante. Me ajuda a pensar quando eu estou escrevendo as coisas no quadro, mesmo tendo uma aula preparada. Já que a gente não tem esse quadro aqui, eu vou tentar usar as imagens dos slides mais ou menos como se fosse um quadro virtual, para me ajudar um pouco a controlar o fluxo da aula e não perder algumas das ideias principais, tá bom? Então, só para, antes de começar, como eu falei anteriormente, quer dizer, se tiver alguma coisa que for, né, alguma dúvida, alguma questão técnica, se o que não estiver claro, eu acho que eu peço para que as pessoas literalmente gritem, para que eu possa tentar explicar, porque eu não vou conseguir ver nenhum de vocês ou nenhuma de vocês durante essa apresentação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Estão me ouvindo bem? Tudo jóia? Só um segundo. Cadê a compartilhar? Ah, está aqui. Vamos ver. Só peço que vocês me digam se está aparecendo. Tudo bem? Estão vendo Sim. Entrando agora. Tá. Para mim está carregando. Só um segundo. Tá bom. Então, o nome dessa aula é
Definindo o antropoceno. Estão me vendo? Tudo bem? Estão vendo a tela? Tá um quadro Eu não estou vendo, não. Não estão vendo? metade escuro e a outra metade as carinhas. E assim, também não estão vendo? Não está aparecendo. Não. Então, Você está com o slide aberto, Edu? eu estou com o slide aberto. Só um segundo, deixa eu voltar aqui para o... Isso. Deixa eu voltar, só um segundo. Eu vou interromper e vou abrir de novo, tá? Tá. Deixa eu ver. Eu não tenho opção de... Tem alterar layout, tela cheia, ativar legendas. Eu não tenho opção de compartilhar minha tela aqui. Eu tenho apresentar agora. Isso, apresentar agora. Aí tem lá as opções, tela inteira ou uma janela. Na verdade, melhor tela inteira. Tá, só um Aí segundo. Deixa eu ver aqui. Vê se aparece. Deixa eu ver, apresentar agora. Tela inteira. Ah, eu coloquei uma janela, foi isso, eu acho. Deixa eu ver se vai. E agora? Aconteceu alguma coisa? Não. Não? Agora está começando a acontecer, vamos ver. Certo, agora a gente está vendo a sua tela, enfim, estamos no Um slide. monte de imagenzinha aqui, né? Beleza, tá. Então eu vou colocar no modo de apresentação. Isso. Beleza? Estão vendo? Isso, definindo a Tá, então, pensei nesse título, né? Eu acho que eu não vou conseguir definir o antropoceno no final da apresentação, mas só para ter uma espécie de guia que me ajudasse aqui nessa conversa. Bom, antes de partir para essa discussão propriamente, acho que seria interessante apresentar para vocês, de maneira muito geral, qual que vai ser o roteiro dessa aula, né? Então, uma breve apresentação de uns 5, 10 minutos sobre a arqueologia e esse papel que ela tem na interface entre o que eu chamo aqui as humanidades e as naturalidades, e o papel que a arqueologia tem em contar para nós histórias profundas, né? Porque eu acho que essa discussão também sobre o antropoceno, ela se constrói a partir de uma quando a gente pensa nos marcadores estratigráficos propostos pelos autores que vêm das geociências, mas não só por esses autores também, essa discussão passa por uma comparação, né, por um antes e um agora, não é nem um depois, é um agora, né? E apesar de esse agora ser um agora muito recente, quase instantâneo, é importante a gente ter um parâmetro para tentar entender até que ponto esses eventos de mudança climática têm ocorrido e têm influenciado a história da nossa espécie e de outras espécies também que coabitam esse planeta com a gente, né? Eu vou definir muito rapidamente a arqueologia como estudo das coisas e seus contextos. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu fiz uma apresentação no Sexta, e o Stélio fez uma pergunta maravilhosa para mim. Ele falou assim: então vocês arqueólogos são animistas, né? Os objetos têm essa potência para vocês, e de certo modo ele tem razão. De certo modo não, ele tem razão mesmo. A gente, né, nós trabalhamos interrogando as coisas e objetos e tentando extrair informação a partir deles e dos contextos nos quais eles se colocam. Acho que é importante falar rapidamente também sobre cronologias e escalas de tempo, os ritmos da natureza, que eu chamo aqui de ritmos da natureza, e seus indicadores. Quer dizer, como é que os autores chegam a conclusões que dizem respeito ao fato de que, por exemplo, está mudando o clima do planeta, e quais são os marcadores que são encontrados na própria natureza para fazer esse tipo de afirmação. E aí eu queria falar rapidamente, parece super pretencioso esse item 4, né, mas algumas informações sobre a história do planeta, da humanidade e de indicadores de mudança climática. Bom, eu começo, a gente falou muito da Lynn Margulies esses dias, né, essa importante bióloga estadunidense. Eu começo com esse famoso calendário cósmico que foi proposto, salvo engano da minha parte, pelo ex-marido dela, o Carl Sagan. Acho que todo mundo é familiar com essa imagem. Eu acho que ela é uma imagem muito poderosa, porque ela dá para nós uma ideia, está em inglês, mas eu vou tentar traduzir aqui, né, dá uma ideia muito objetiva e muito sucinta da história do planeta e do lugar que a gente ocupa, né, do universo, né, e do lugar que nós ocupamos nessa história. Se vocês olharem para esse calendário, então a gente tem lá, né, o calendário cósmico, à esquerda, e à direita, a história de 13,8 bilhões de anos do universo, como se ela tivesse sido colapsada num único ano. Então, esses quase 14 bilhões de anos, desde que ocorreu o Big Bang, eles são colocados numa escala que seria equivalente à escala de um ano de 365 dias. Então, a gente tem lá janeiro, né, o Big Bang ocorre lá em cima, na parte superior à esquerda. Eu não vou entrar nos detalhes, né, dessa parte da nossa história, mas o que é interessante? Basicamente, se a gente avançar esse calendário, desde janeiro, vai ser em maio, no mês de maio, que vai aparecer a Via Láctea, que é a galáxia onde está presente o nosso planeta.
né? Quer dizer, portanto, já proporcionalmente bastante tempo depois do Big Bang. E o planeta mesmo, a planeta Terra, tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, mais ou menos isso. Quer dizer, ele é muito, apesar de ser muito tempo, 4 bilhões de anos e meio, é muito pouco tempo comparado com esses quase 14 bilhões de anos que tem o universo. 14 bilhões é muito tempo, é uma escala de tempo quase impensável para nós. Bom, aí esse ano vai correndo até dezembro, né? E aí, se a gente entrar na parte de baixo desse calendário cósmico, a gente vai ver o mês de dezembro, né? Até lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é interessante? Nós começamos a ver, apenas no dia 15 de dezembro, os primeiros registros fósseis, né? As primeiras conchas aparecem lá pelo dia 17 de dezembro, os vertebrados dia 18, vou pular, né? Os insetos dia 21, os anfíbios 22, os dinossauros no dia 25 de dezembro, já perto do final do ano, né? As folhas no dia 28, e aí no dia 31, né? No dia 30, a gente tem a grande explosão que marca o fim do Cretáceo, eu falo sobre isso no final da minha apresentação, e no dia 31, que é o último dia, a gente tem uma história do planeta que está mais próxima da nossa própria história, né? Na hora que o dia está raiando, aparecem os primeiros primatas, mas se vocês olharem aqui nessa parte do dia 31, vai ser só às 11h52 da noite que os seres anatomicamente modernos vão aparecer, e só das 11h56 às 11h59 que a gente vai ver o processo de colonização de todo o planeta a partir de uma origem na África. Eu vou falar mais sobre isso depois. E aí nós temos o último minuto, que é, né, quando a gente está começando a estourar champanhe, cerveja, preparando a queima de fogos para o final do ano, e tem um monte de coisa que é importante para nós, que acontece nesse último minuto. Se a gente for olhar para o Antropoceno, eu vou adiantar, vou dar um spoiler aqui do final dessa fala, mas o que está acontecendo com a gente agora está acontecendo muito perto desse número zero que está na parte inferior direita desse calendário aqui. Não sei se está claro para todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que é muito recente, né? O que a gente tem por história humana, se a gente colocar dentro de uma perspectiva mais ampla, que é da história do universo, é apenas 1 minuto, seria o equivalente a apenas 1 minuto da duração de um ano inteiro. Então, assim, isso quer dizer o quê? De novo, eu não quero... De certo modo, eu vou dar um spoiler no final dessa apresentação de novo. Tudo isso nos aflige muito, né? Acho que essa discussão sobre o Antropoceno é uma discussão que é científica, mas ela é uma discussão que é moral e política também. Mas se existe um consolo, que é um consolo meio amargo, na verdade, é saber que a gente chegou há pouco tempo aqui e que provavelmente os ritmos da natureza vão continuar acontecendo de alguma maneira com ou sem a gente. É horrível falar isso, eu não quero pensar dessa maneira, mas é bom ter essa perspectiva de história profunda também, que vai muito além da própria arqueologia, obviamente. Bom, eu também achei legal, assim, esses números eu não consigo decorar, não consigo saber de cabeça, então eu fui atrás deles de novo para dar um pouco dessa ideia do nosso lugar no universo, né? A Via Láctea, que é a galáxia onde está, né, o sistema solar, onde está o nosso planeta, eu puxei isso de um site do INPE, né? Tá aqui, eu vou passar, depois essa apresentação vai ser carregada no curso, e eu procurei sempre que eu utilizo alguma informação aqui, colocar a referência, para que vocês possam ir diretamente à fonte e explorar melhor ainda esses dados, né? Então, a Via Láctea ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, né? Mas isso é uma galáxia só. Cada galáxia no planeta, né, no universo, possui, em média, centenas de bilhões de estrelas. Então, as estimativas, elas apontam, e as estimativas apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo, talvez 2 trilhões de galáxias no universo. Quer dizer, a gente tem um planetinha, né, miserável, orbitando ao redor de uma estrela. Não estou falando de estrelas aqui, não de estrelas e planetas, né? Para comparação, e aí essa frase no final, escrita no site do INPE, parece uma coisa escrita pelo Jorge Luis Borges, né? Para comparação, o número de estrelas no universo pode ser maior do que o número de grãos de areia na Terra. Quer dizer, de novo, é uma imensidão, é uma escala muito difícil para a gente conseguir imaginar. E, no entanto, o que é interessante, quando eu leio um pouco sobre isso, eu sei que a ideia do Big Bang é uma ideia que é debatida, eu não sou cosmólogo, né? Até porque, para o Big Bang ter ocorrido, alguma coisa tinha que ter existido antes do Big Bang, né? Dessa grande explosão que, teoricamente, teria gerado o universo que a gente conhece há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Depois do Big Bang, as previsões e os dados indicam que havia apenas 2 elementos químicos no universo.
o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio majoritariamente e o hélio em menor proporção. Eu não tenho essa proporção para falar para vocês agora. Todos os outros elementos conhecidos, acho que são 96 na tabela periódica, me corrija se eu estiver errado aqui, mas eles derivam do hidrogênio e do hélio. Essa é uma questão fascinante para mim também, que eu não sei explicar, nem sei entender, né, muito menos entender, mas é como a partir de dois elementos, né, dois gases, a gente tem a geração, ao longo desses quase 14 bilhões de anos, de todos os outros elementos que compõem, que a gente conhece, pelo menos, né, o que a gente supõe que compõe o universo. E o que é interessante também nessa história toda, né? Que é uma coisa, de novo, é muito exploratória aqui, é só para a gente introduzir essa conversa, né? Mas uma coisa que está ficando clara, e eu acho que a gente vai voltar a esse tema mais para frente, é que, de certo modo, de onde vem essa proliferação de elementos, por exemplo? O que a gente pode dizer é que, baseado na história do nosso planeta, né, é que a vida gera vida. Né? Quer dizer que a vida que a gente conhece hoje em dia ela é resultado de outras formas de vida que convivem com a gente até hoje, mas também que precederam e que talvez tenham desaparecido em alguns casos. Por exemplo, a gente sabe que houve um processo de grande oxigenação, de produção de oxigênio, né, que culmina mais ou menos há 2,4 bilhões de anos atrás e que produziu o oxigênio que está na atmosfera hoje. Né? Esse planeta inicial, formado há mais ou menos 4 bilhões de anos, um pouco mais do que isso, 4 bilhões e meio, se não estou enganado aqui, durante muito tempo, durante 2 bilhões de anos, é tempo pra caramba, mas, né, era um planeta onde não tinha, por exemplo, uma atmosfera que não tinha oxigênio, havia já vida no planeta, mas as possibilidades de vida como a gente conhece hoje em dia, vidas parecidas com a nossa, eram muito mais limitadas. E quem causou essa produção de oxigênio que ocupa, né, a atmosfera? O ar que nós respiramos literalmente, foram cianobactérias, que através de processos metabólicos liberaram essa quantidade imensa de oxigênio no planeta que permitiu uma explosão e ampliação de diferentes formas de vida. Bom, vou falar sobre isso no final, vou deixar isso aqui agora. Então, assim, é uma escala... Vou só pedir uma licença aqui, vou ter que fechar a janela, só um segundo. Perdão, eu estou num lugar onde está fazendo barulho. Edu, eu vou aproveitar essa interrupção e pedir para você ocultar essa janela que está... A janela do seu computador, que é onde tem um aviso do Google Meet, tem a opção ocultar. Ah, ótimo, eu sei que aparecesse, claro, obrigado. Obrigada. Tudo bem, obrigado você. Eu achei que aparecesse só para mim. Bom, então, feito esse pequeno preâmbulo, né, colocando a gente um pouco no universo, assim, mostrando que a gente já sabe disso, mas é importante sempre se lembrar, né, da nossa condição nesse universo imenso e antigo, né? Eu vou mudar um pouco de escala e começar a falar um pouco mais sobre a minha prática agora e como é que a gente trabalha com questões que têm afinidade com essa discussão sobre o antropoceno. Primeira coisa, a questão da arqueologia, né? É uma ciência, é uma disciplina que está numa interface, que, como eu falei anteriormente, né, que estuda, eu vou chamar de coisas ou objetos, coisas eu acho mais interessante hoje em dia nos seus contextos. Mas o que é interessante aqui? Que são matrizes de elementos culturais e naturais e que trabalha com histórias de longa duração. Em arqueologia é comum que nós trabalhemos com escalas de tempo cronológicas relativamente... Bom, perto da antiguidade do universo isso não é nada, né? Eu falei de 14 bilhões de anos, né? Do planeta com 4 bilhões de anos. Vou falar agora de algumas coisas que ocorreram há milhares de anos, ou há dezenas de milhares de anos, em alguns casos centenas de milhares de anos, mas são escalas cronológicas profundas, mas um pouco diferentes. Mas é comum que a gente trabalhe com evidências. Alguém falou hoje sobre solos antrópicos, por exemplo, né? Que a gente trabalhe com evidências, como, por exemplo, amostras de solo, que quando a gente pensa em arqueologia, é muito comum que se pense em objetos, artefatos, né, arquitetura, mas no caso das regiões onde eu trabalho, que são as regiões tropicais aqui do Brasil, onde a matéria-prima, o material construtivo era madeira, palha ou o próprio solo, é muito comum que nós trabalhemos com amostras de solo, por exemplo, que tem um valor tão importante de informação como os próprios objetos. Né? Vocês estão vendo aqui uma coleta, por exemplo, de amostra de sedimento, e à direita, nessa imagem, a gente tem um monte... Queria que o Latour fosse um dia para campo com a gente, Estélio, né? Para ver como esse trabalho de coleta, né? De anotação, tudo recebe um número, um catálogo, essas coisas todas. A gente tem esse material todo secando aqui, pronto para ser... Ele fez em Roraima, né? Ele fez em Roraima, né? Você sabe, solo lá da Amazônia.
Não, seria bacana, é por isso que eu falei, seria interessante se um dia, né? Tô brincando, mas falando sério também, seria interessante isso. Quer dizer, isso assim, e eu faço um parênteses aqui, né, para quem não trabalha nessa área. É uma coisa que eu noto sobre a prática da arqueologia de campo é que é um trabalho que é bastante coreografado, né? Existe uma série de procedimentos, é uma performance mesmo, né? São procedimentos que são padronizados, standardizados. É claro que é interessante, né? Isso é uma referência para ser modificada, né? Mas tem uma série de normas e padrões que caracterizam não só a prática da arqueologia, mas de outras ciências naturais, no campo e no laboratório, né? Apesar da arqueologia ser uma ciência social, que constituem essa prática de produção de conhecimento, né? E o que é interessante, falando em matriz de informações, isso aqui, por exemplo, é uma foto que eu tirei agora em março no campo, quando a pandemia estava tomando conta do mundo, a gente estava no campo sem saber o que estava acontecendo, né? É uma comunidade imensa. Essa superfície que vocês estão vendo é uma superfície toda artificial. Isso é uma ilha artificial que tem mais ou menos 6 metros de altura, 160 metros de comprimento, que começou a ser construída mais ou menos uns 7.000 anos atrás. É por isso que, fazendo um parênteses aqui, essa questão do antropoceno sempre, de certo modo, me interessou, porque é uma questão que, como arqueólogo e como quem trabalha na região amazônica, uma questão que eu procuro entender e demonstrar é como as populações indígenas que ocupavam e ocupam até hoje, não só a Amazônia, mas outras partes do Brasil também, construíram esses biomas que hoje estão seriamente ameaçados. No caso desse contexto aqui, é um sítio arqueológico, um sambaqui fluvial. Eu não tenho uma foto dele aqui, mas posso mostrar isso na semana que vem. Uma foto, uma visão, uma perspectiva dele. Mas o que vocês veem na frente, nessa imagem aqui, são amostras de solo, de conchas. Deixa eu ver. É isso, dá para ver melhor aqui, essa bandejinha, por exemplo, né? Dá para ver à esquerda, a gente tem amostras de cerâmica, e no centro a gente tem amostras de fauna, de ossos, basicamente de peixes, mas de mamíferos também, e à direita da bandejinha, pequenas amostras de carvão. E tem amostras menores ainda, que a gente coleta, e são microscópicas, elas vêm junto com as amostras de solo, depois a gente processa no laboratório. Então essa questão, essa representação, ela é muito rápida, mas ela dá para a gente uma noção dessa ideia, dessa combinação de trabalhar com elementos, né, voltando para essa imagem aqui, quer dizer, a gente tem cerâmica, tem fauna e tem carvão. Todo mundo que estuda isso é arqueóloga ou arqueólogo, né? Alguns têm uma formação mais ligada às ciências naturais, vêm das ciências naturais na sua formação na graduação, outros vêm, outras de uma formação mais ligada às ciências sociais. É na arqueologia que esses conhecimentos diferentes se encontram e se misturam. Isso durante muito tempo, para mim, foi eu acho que para mim, para muita gente que está nesse campo, era uma fonte de ansiedade epistemológica, digamos assim, né? Acho que as geógrafas e geógrafos dividem com a gente essa espécie de ansiedade, o fato de não saber direito quando começa e quando termina, né? Essa coisa, um pé nas ciências naturais, outra da natureza e outra nas ciências sociais. Mas, de qualquer modo, eu acho que essa questão e essa crise socioambiental e política que a gente está atravessando hoje em dia, ela traz de novo uma relevância interessante para esse debate sobre qual a arqueologia pode, de alguma maneira, participar. Bom, então, assim, para o desenvolvimento da arqueologia, né, a arqueologia ela começa no final do século XVIII, ela começa a se constituir um pouco melhor no século XIX, muito ligado ao colonialismo europeu, né, os grandes museus, não é à toa que os grandes museus da Europa e dos Estados Unidos estão repletos de coleções arqueológicas. A Pedra da Roseta, por exemplo, que é uma peça famosíssima, né, inicialmente ela foi saqueada, ela foi obtida pelo exército de Napoleão, e depois, quando Napoleão assina o armistício com a Inglaterra, ela é como o Reino Unido exigiu que a Pedra de Roseta fosse entregue para a Inglaterra como parte desse acordo de paz ali da guerra do Egito, do Napoleão, e hoje ela está no Museu Britânico. Então essas peças arqueológicas, elas têm um valor político e simbólico que é muito importante e são marcadores. Essa relação com o colonialismo está intimamente ligada ao início da arqueologia. Mas ela vai ser também a partir do final do XIX e no começo do século XX que alguns procedimentos, alguns recursos que eu vou chamar de metodológicos aqui, vão sendo consagrados. E isso tem a ver com o quê, por exemplo? Uma questão que é importante para nós e que tem a ver com esse debate de hoje, por isso que eu estou falando sobre isso agora aqui, sobre cronologias e escalas de tempo, né? Cronologias relativas e cronologias absolutas, e também sobre estratigrafia. Eu acho que o Pedro vai falar sobre isso na aula dele, eu vou falar um pouco sobre isso no final dessa apresentação aqui também, mas essa ideia de que de que nós ocupamos um universo que é bem antigo, que é muito antigo, e um planeta que é muito antigo também, é uma ideia relativamente recente, né? Até o século XVII, quem olhasse para
um corte de barranco, para um perfil numa beira de um rio, né? Quem olhasse para uma montanha interpretaria aquilo como um produto de um evento rápido de criação, né? Ligado pelo menos na tradição ocidental, ligado à interferência divina. Quer dizer, o mundo foi criado rapidamente, era a narrativa da Bíblia, né? Em uma semana o mundo é criado, tudo, existiria uma diferença profunda entre, por exemplo, estratos ou camadas que são visíveis sobrepostas no registro geológico. É natural para a gente, quando a gente olha hoje para um barranco, por exemplo, de rio, para um corte de estrada, é quase que intuitivo pensar que o quê? Isso está internalizado, né? O que está embaixo é mais antigo e o que está antigo é mais recente. Mas essa ideia é uma ideia relativamente recente, se a gente pensar na tradição intelectual do Ocidente também. E o que tem a ver com isso, por exemplo? Se vocês olharem à esquerda nessa imagem aqui, de novo, é meio óbvio para todo mundo que eu vou falar aqui, mas isso não era tão óbvio assim até alguns séculos atrás. Se a gente olhar, por exemplo, à esquerda, esse é um perfil estratigráfico, a gente chama esse nome técnico, né, esse palavrão que a gente usa em arqueologia. E o que vocês veem são várias camadas de coloração diferentes. Essa foto foi eu que tirei, as duas fotos, na verdade. Colorações mais em cima, né, na parte superior do registro, colorações mais escuras, depois a gente tem uma camada mais esbranquiçada, que tem a ver com conchas, uma camada de novo mais escurecida, abaixo uma outra camada de conchas, e abaixo mais uma camada escura que pode ser subdividida em várias subcamadas. Olhando para esse tipo de perfil, a gente pode dizer sem nenhuma... com ponto de partida, por exemplo, que o que está embaixo é mais antigo do que está em cima. Nesse caso é verdade mesmo, a gente sabe que o que está embaixo tem mais ou menos 7.000 anos, e o que está em cima tem mais ou menos, o que está bem em cima é de hoje, na verdade. Esse sítio arqueológico é um acampamento usado pelos indígenas Tupari. A gente até trabalhou no campo junto com os Tupari esse ano, foi uma experiência muito bacana. Eles voltam a esse lugar constantemente durante o inverno, quando esse lugar vira uma ilha, para caçar, e trazem os meninos para ensiná-los a caçar e ficar acampado, assim, é uma coisa que é muito bacana. Então, esse sítio é ocupado até o momento, nas camadas superiores, mas olhando para o perfil estratigráfico, a gente vai de mais ou menos 7.000 anos atrás até mais ou menos uns 800 anos atrás. E à direita a gente tem um outro perfil, um outro exemplo de estratigrafia arqueológica também, onde a gente tem uma camada de solo, isso é um solo antrópico, né? A gente falou sobre isso entre nós, privadamente, hoje de manhã. Vou mostrar mais algumas imagens disso, né? Esse solo que vocês estão vendo, esse solo escuro, é um solo que foi formado pela atividade humana, nesse caso, atividade indígena. A foto da esquerda vem da região do Rio Guaporé, lá em Rondônia, e a foto à direita vem da Amazônia Central, Iranduba, bem pertinho de Manaus. O que vocês veem aí também é uma camada de solo antrópico. Esses solos são conhecidos como terras pretas, ou terras pretas de índio, hoje nós sabemos que são claramente produto da atividade humana, que foram formados pelas populações indígenas, começando talvez há 5.500 anos atrás, e na verdade são formados até hoje. A gente tem trabalhos que mostram que esse processo ocorre até hoje no Xingu. Eu queria fazer um parênteses aqui também mais uma vez para falar o quê? Quer dizer, eu trabalho com esse tema das terras pretas já há alguns anos, e essa questão das terras pretas sempre me interessou muito, porque ela sempre né, trabalhei com essa hipótese cada vez mais estabelecida, não só por mim, mas por inúmeros outros colegas, que esses solos foram produzidos, são solos super férteis, super produtivos, não perdem estabilidade. Eles, normalmente os solos tropicais, rapidamente, se a gente adiciona algum tipo de fertilizante, vão perder esses fertilizantes por causa da lixiviação, da chuva muito intensa, e esses solos não, eles mantêm estabilidade ao longo de centenas ou até milhares de anos, e são produto da atividade humana indígena, isso é uma coisa que está demonstrada. Bom, falando em estratigrafia aqui, para não perder o fio da meada, o que a gente vê? De fato, nesse caso aqui, a coisa não é tão simples, né? Nem sempre o que está embaixo é mais antigo do que o que está em cima. Por exemplo, se vocês olharem para esse número 2 romano aqui no meio, né, esse solo amarelo, ele é mais antigo do que esse solo escuro que está à esquerda, na base dessa coisa chamada de F42, ou feição 42. Esses números F querem dizer feições, indicadores de algum tipo de atividade humana no passado. 42 tem muita cerâmica, provavelmente era uma lixeira, onde eles jogavam lixo orgânico e cerâmica. A F7, que está à direita, tem menos cerâmica, mas muita semente, então era provavelmente um tipo de lixeira também. Então eu quero dizer o que com isso, com esses exemplos aqui? Que embora, por princípio, talvez seja meio óbvio para vocês, mas é importante estabelecer essas questões, né? Quando a gente pensa em camadas ou estratos, o que está embaixo é mais antigo do que está em cima, existem inúmeros exemplos de inversões que mudam um pouco esse cenário. Um outro exemplo interessante aqui, espero não estar aborrecendo que não...
que não tem essa coisa para ficar olhando para foto de perfil estratigráfico, né? Mas, por exemplo, são sítios lá no Acre, Sol de Campinas, um sítio que a gente está escavando também. De novo, é uma estratigrafia super complicada de ser interpretada. A gente tem algumas manchas escuras no meio de uma matriz alaranjada ou amarelada que vocês devem estar vendo aí. E nós interpretamos essas manchas escuras como resquícios de antigos acampamentos, sobrepostos também. Isso está mais claro, talvez, do lado esquerdo até, onde as manchas escuras estão diagonais e paralelas entre si. Qual que é a nossa hipótese? Eram montículos que eram construídos, provavelmente na época da chuva, e o pessoal acampava sobre esses montículos durante uma época específica do ano. Mas eu quero dizer o quê com essa imagem aqui? Que esse registro estratigráfico, a gente tem essa imagem, nós que militamos ou trabalhamos nas humanidades, a gente tem essa imagem de que as ciências naturais elas são mais precisas, elas são mais objetivas, né? E eu não quero dizer que a arqueologia seja uma ciência natural, mas assim, perfis estratigráficos têm que ser interpretados, as interpretações geralmente não são conclusivas, são passíveis de debate, é muito difícil, a ideia de que existe um registro dos ritmos da natureza que tá marcada, é uma ideia que é muito interessante nas camadas estratigráficas, mas a interpretação dessas camadas, o entendimento do significado desse registro é uma coisa que nem sempre é resolvida e que pode levar décadas para ser elucidada. Bom, então, antes de passar rapidamente para isso aqui, não podemos passar. O que acontece, isso tem a ver com a discussão sobre o antropoceno também, a partir dos anos 50. Foi uma mudança importante, isso, de certo modo, revolucionou mesmo a prática da arqueologia, que foi o descobrimento do método de datação por carbono 14. E por que isso foi tão importante aqui? A esquerda tem mais eu acho que procurei isso hoje de manhã, não sei se esse exemplo é meio esquemático aqui, mas qual que é a ideia do método de carbono 14? Esse carbono se a gente olhar para a tabela periódica, o elemento químico carbono, a massa atômica dele é 12, né? Mas ele tem 2 isótopos, que também, né, são isótopos de carbono que ocorrem numa frequência muito menor do que os isótopos que têm a massa atômica 12, que estão no núcleo do carbono. Vocês imaginem, né, o átomo ali, os elétrons circulando e os prótons e os nêutrons no núcleo. O carbono 14, esse isótopo carbono 14, ele é radioativo. Isso quer dizer o quê? Que depois que ele vai atender, depois que o indivíduo que tem aquelas moléculas de carbono, depois que aquele indivíduo morre, ele vai começar a perder aquela proporção de carbono 14 num ritmo que é constante. O ritmo o que a gente chama de meia-vida é de 5.730 anos. Vamos tentar explicar de novo essa história um pouco melhor. Como é que esse carbono ele entra nos nossos organismos? Ele vem da atmosfera, ele é absorvido pelas plantas através da fotossíntese, e depois, através da cadeia trófica, herbívoros que comem plantas, e carnívoros que comem animais, e onívoros que comem plantas e animais, esse carbono ele entra também no metabolismo desses outros seres, né? Então, plantas, onívoros e carnívoros. E a proporção de isótopos de carbono 14, né, presente nos seres vivos numa época, ela é a mesma. Se a gente pegar hoje, nesse momento, né, pegar um pedaço da minha pele, cortar um cabelo, cortar o pelo do meu gato, pegar uma folha de uma árvore aqui na rua, em frente do lugar onde eu estou, se olhar para a quantidade de isótopos de carbono 14, ela vai ser a mesma. O que acontece, no entanto, depois que esses indivíduos morrem, eles param de trocar carbono com a atmosfera ou absorver através da cadeia trófica, e esses isótopos vão desaparecendo numa constante que é de 5.730 anos. O que faz a datação do carbono 14? Não sei se está claro isso, gente, né? Tudo bem? Beleza? Vou continuar, então. O que faz a datação para o carbono 14, então? A gente envia uma amostra para o laboratório, são laboratórios especializados, e aí vai fazer são materiais orgânicos que têm que ser datados, madeira, concha, amostras de solo, né? Às vezes, restos, né, de organismo, né, unha, cabelo, esse tipo de coisa, né? E aí esse material, no laboratório, vai se avaliar a quantidade de carbono, de isótopos de carbono 14 que permaneceram ali, e a partir do uso do cálculo da meia-vida, dá para se ter uma ideia da antiguidade daquelas amostras. O carbono 14 é interessante por quê? Primeiro porque, assim, de novo, ele é um método super interessante, bacana, mas ele tem limitações, ele chega até mais ou menos 50 mil anos atrás, um pouco mais ou um pouco menos, mas quando ele passou a ser usado de maneira disseminada na década de 60, ele proveu a arqueologia de uma espécie de calendário universal.
Então, pensando um pouco na discussão, no texto do Chakrabarti, que a gente vai falar sobre isso mais no final dessa apresentação, né? Quer dizer, esses ritmos diferentes de historicidade, né? Eu vi, pensando em debates posteriores também do Chakrabarti com o Latour, né? Mas algo que é interessante nesse caso aqui é que, por uma razão que até independe da própria arqueologia, porque essa discussão do desenvolvimento do método de datação por carbono 14 está ligado ao projeto Manhattan, né, que desenvolveu a bomba atômica norte-americana, a bomba de Hiroshima, quer dizer, é um spin-off, digamos assim, de um projeto científico que tinha uma aplicação totalmente diferente, mas de qualquer modo, o carbono 14 dá uma espécie de calendário, de relógio universal. Então, se a gente data amostras por carbono 14 em qualquer lugar do planeta, a gente consegue estabelecer de uma maneira relativamente clara, claro que existe uma série de ambiguidades, vou falar sobre isso daqui a pouco agora, mas comparar eventos e processos que ocorreram em diferentes lugares do planeta nos últimos mais ou menos 50 mil anos. Bom, só que, como tudo na vida, o método de carbono 14 tem uma série de problemas e limitações. Né? Um deles é o quê? Que o ciclo de carbono ele variou muito por questões naturais. Essa quantidade constante de carbono 14 que eu falei para vocês, ela não foi constante, essa constante ela foi variando ao longo do tempo. E como é que a gente sabe disso? Através das datações de anéis de árvores. Eu tirei essa foto da cozinha da minha casa. É uma tábua que eu tenho de cortar coisas, mas ela é maravilhosa porque ela mostra, cada anel que vocês estão vendo aqui, nessa foto, é um anel de crescimento. Representa um ano na vida dessa árvore. Quanto mais espesso for o anel, mais chuvoso foi aquele ano, mais a árvore cresceu. Quanto mais estreito for o anel, menos chuvoso foi aquele ano. O que acontece a partir já dos anos 60 e 70, nós sabemos que os calendários feitos a partir de dendrocronologia, a partir da contagem de anéis de árvores, são os mais precisos que existem. Existem lugares no mundo, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem algumas limitações em termos de produção de anéis de árvores e também de preservação desse material arqueologicamente, mas em lugares como, por exemplo, o sudoeste dos Estados Unidos ou a Califórnia, é possível pegar, existem árvores que vivem 4 mil anos na Califórnia, algumas estão sendo queimadas agora, é uma tragédia, né, nessas grandes queimadas da Califórnia, e no Arizona também. Nós sabemos que existem árvores que vivem 3, 4 mil anos, então é possível obter uma amostra dos anéis dessas árvores, contar esses anéis para ter uma ideia precisa da idade daquelas árvores, e depois interpolar esses anéis dessas árvores vivas com anéis encontrados no registro arqueológico, restos de casas, por exemplo, porque essa região do Arizona e Novo México, por exemplo, é uma região muito seca. Então, nesse caso, pode-se datar eventos que ocorreram anualmente. Mas o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Você começou a perceber que o ciclo de carbono variou muito, que existiam erros, que a gente tem que calibrar as datas de carbono 14, porque começou-se a datar os anéis de árvores por carbono 14. E os resultados da datação por dendrocronologia, que é a datação por anéis, eram uns, e os resultados pela datação de carbono 14 eram outros. Você começou a perceber que havia uma diferença entre essas idades, entre esses relógios cronológicos. E como o relógio da dendrocronologia dos anéis de árvores é mais preciso, hoje em dia, esse relógio é utilizado para calibrar as datações de carbono 14. Está claro isso? Tudo bem? Silêncio, eu posso continuar, então. Beleza. Pode seguir. Beleza. Como não é sala de aula, não dá para ver a cara das pessoas, né? Mas, bom, isso bom, eu acho essa questão fascinante. Por quê? Porque até um método de datação absoluta, como o carbono 14, está sujeito a interpretações também. Esse aqui, vou dar um exemplo para vocês, que é também de um trabalho que eu realizo lá em Rondônia agora. Essa foto foi tirada há uns 2 anos atrás no campo. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui? A gente parece um tabuleiro de xadrez, assim, né? Um monte de quadrado, super milimétrico, bacana, bem escavadinho, né? A gente tem uma camada cor de laranja, avermelhada por cima, que quase que é uma linha sobreposta a uma camada de solo escuro por baixo. O que aconteceu nesse lugar? E na frente, a gente tem alguns objetos que são, vou falar para vocês, vou dizer quais são fragmentos de rocha, e a gente tem também, formando uma diagonal, um tronco, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma coisa que vai numa sequência, né, que está bem na parte, se a gente olhar para essa foto, na parte esquerda, assim, onde começam a aparecer os objetos, se a gente seguir na diagonal da esquerda para a parte superior direita, a gente vai ver que tem uma linha que é interrompida. Essa linha é um tronco. É um tronco, a gente acha, tem um colega da gente que é botânico que trabalha com isso, a gente acha que ele é um tronco de Anaderantera peregrina,
que é uma árvore super importante a partir da qual várias substâncias enteógenas, como é o caso, por exemplo, do iopo, ou do iecuana, que é aquele rapé, que vários grupos, como o Yanomami, por exemplo, utilizam, era produzido. Tem um colega que é botânico que trabalha com isso, ele tentativamente acha que é um tronco de... é uma história maravilhosa em si. Mas o que acontece? O que é interessante para nós aqui? Por que eu estou mostrando essa imagem? Porque a gente não consegue dar... Essa camada escura, essa camada avermelhada, é um corte de estrada recente. Passaram a máquina ali e decapitaram a parte de cima desse depósito arqueológico. Mas essa parte de baixo que vocês estão vendo é um solo antrópico, talvez o mais antigo documentado na Amazônia, que tem 5.500 anos de idade. E de onde vem essa data de 5.500 anos? Vem de vários fragmentos de carvão que nós estamos datando desse tronco aqui, de outros troncos que estão localizados nessa mesma feição. No entanto, nós temos cerâmicas abaixo desse tronco, cuja idade, baseada em comparações estilísticas, deveria ser mais recente, talvez ter mais ou menos 4.000 anos. E nós sabemos também que tem uma coisa chamada efeito da madeira velha, uma madeira antiga, que é importante, que tem que ser levada em consideração, que é o quê? Imaginem vocês, voltando para essa imagem aqui, se a gente fosse datar essa madeira para o carbono 14, a gente ia ter uma data diferente na beirada, na parte de fora, indo para o córtex, e uma idade mais antiga na parte de dentro. Essa parte de dentro, do cerne dessa madeira, parou de trocar carbono com a atmosfera muito antes da parte de fora dessa madeira. Nesse caso aqui, a gente pode ter uma coisa parecida. A gente tem uma madeira dura, talvez, né, que é muito mais antiga ainda do que esse depósito, que foi reutilizada posteriormente. Pode ser que essa data, então, de 5.500 anos, seja uma data mais antiga do que a data para esse depósito que a gente está tentando entender o contexto histórico dele aqui. Isso para dizer o quê, gente, uma vez mais? Esses métodos, eu vou repetir uma coisa que eu já falei, mas esses métodos absolutos de datação, eles não são tão absolutos assim, eles estão sujeitos a interpretações, a questões de associação contextual, tem um monte de coisa que interfere até que a gente tenha uma data que possa ser considerada uma data absoluta. Eu me lembro daquela citação maravilhosa que todo mundo usa, eu sei, mas é que eu acho muito bacana, do livro do Douglas Adams, do Caroneiro da Galáxia, né? Que é aquele problema do mistério do universo. Eles rodam aquele computador durante 7 milhões de anos e no final a resposta vem o número 42, que não quer dizer absolutamente nada, né? Um número aleatório, né? O computador rodou uma equação e cuspiu um resultado no final. Uma datação de carbono 14, uma interpretação de dado estratigráfico, o cronoestratigráfico também depende desse tipo passa por esse filtro interpretativo. Só mais um exemplo, antes de passar adiante. Se a gente pegar, por exemplo, essa história é tão interessante, se a gente pegar um fragmento de concha no litoral do Peru, uma concha atual, que acabou de morreu ano passado, e datar para o carbono 14, ela vai ter 400 anos radiocarbônicos. Ela vai ser 400 anos mais velha. O resultado da datação vai ser 400 anos mais velha do que a idade daquela concha. Por quê? Porque o Oceano Pacífico, a gente tem várias correntes que passam ali pelo litoral do Peru, que são reservatórios de carbono, um carbono velho da atmosfera que entra, que é absorvido pelo mar, que viaja pelo fundo do mar e que vai florar, por exemplo, ali no litoral do Peru, e cuja composição, porque essas conchas estão trocando o carbono também com o mar, vai ter uma interferência na idade radiocarbônica daquela concha, por exemplo. Então, isso eu acho uma coisa fascinante, maravilhosa, porque mostra, né, como essas questões também estão cheias de interpretação. Bom, então carbono. Eduardo, só para o Paulo aqui. Antes de passar para o próximo assunto, só um assunto técnico. Você falou que a meia-vida do carbono 14 é de 5.300 anos, se eu não me engano. 5.700 e alguma coisa, deu uma arredondada, na verdade. Como que a gente consegue medir, então, até 60 mil? Como que, além disso, você consegue medir para o carbono 14? Você não consegue. O carbono 14 ele vai até 50, 60 mil anos. Depois dessa idade não dá mais para medir. Aí você tem outros tipos de indicadores que trabalham com isótopos também, potássio, argônio, urânio, tólio. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho, por exemplo, de espeleotemas, de estalagmites, que são datadas por potássio argônio, que é baseado no mesmo tipo de ideia da meia-vida, da relação isotópica entre elementos. Nesse caso são elementos diferentes, né? Mas cada um desses métodos de datação trabalha com uma escala cronológica diferente. Faz sentido? Então, se tiver mais de 60 mil, você não data para o carbono 14. Mais de 50 já é muito difícil. A minha dúvida não acho que é ainda mais, eu entendi isso que você disse, desses diferentes isótopos que deve ter uma meia-vida maior.
Mas dentro do carbono 14 mesmo, se ele tem uma meia-vida de 5.700 anos, como você chega a 60 mil? Entendi. Então, a meia-vida, como é que funciona a meia-vida? Não é que ele vai perder metade, ele perde metade da quantidade, aí vai sobrar aquela metade. Aí aquela metade vai perder metade, entendeu? Aí aquela metade que sobra vai perder metade. Não é um processo, é um processo de decaimento. As metades vão desaparecendo nesse ritmo, entendeu? Não é que... Não, se for, acho que eu entendi a sua pergunta. Senão, depois de 11 mil e poucos anos, não teria mais carbono. É isso que você está dizendo, carbono 14, né? Sim, sim. É que você vai a primeira metade em 5.700 e a segunda acabou. Na verdade, não. Vamos fazer, né? Suponha que você tenha 8x ali, vai. Estou fazendo uma conta totalmente hipotética aqui. Então vai ficar, depois de 5.700 anos, vai ficar 4x. Depois de 11.400 vai ficar 2x, entendeu? E assim sucessivamente 1x até que a tendência é que ele desapareça totalmente, entendeu? Então não é metade e metade, mas é metade, metade da metade, metade da metade da metade, e assim sucessivamente. Beleza? Tudo bem? Eduardo, deixa eu aproveitar. Esse sítio de Teutônio é o que está submerso hoje pela hidrelétrica? Não, esse sítio não está submerso. Esse sítio ele está do lado da cachoeira. Ele está em cima da cachoeira. Os sítios que estavam embaixo, que estão na beira ali do Rio Madeira, estão submersos. Mas esse sítio ele está, como ele está num barranco a mais ou menos uns 30 metros de altura, ele não foi submerso. Mas a vila que existia ali desapareceu. Os moradores foram retirados. É uma história muito triste essa, na verdade. Mas o sítio está lá ainda. E esse sítio é interessante porque era um sítio que, como ele era passagem para a Vila do Teutônio, e essa vila era uma vila onde tinha muita pesca, né? A pesca era super importante, tinha festival de pesca, tinha uma colônia de pescadores, então o pessoal estacionava o carro em cima do sítio, tirava terra preta para vender em Porto Velho. Esse sítio foi considerado um sítio meio que abandonado, estava destruído, né? Não tinha valor científico, mas um colega meu, o Fernando Almeida, que foi professor da Universidade Federal de Sergipe, ele falou, não, esse sítio é legal, vamos atrás, e a gente trabalhou muito tempo ali, literalmente fuçando, procurando contextos interessantes, e achamos, por exemplo, um contexto de 5.500 anos com terra preta, embaixo da onde passava a estrada, passava ônibus, caminhão em cima, o mato está crescendo, né? Isso, mas porque nós voltamos várias vezes para esse local. Tudo bem? Ok, obrigada. Tá. Outra coisa que a gente vai falar um pouco aqui bom, então, carbono, eu falei só do carbono 14, eu não falei de outros métodos de datação, urânio, tório, potássio, argônio, que trabalham com intervalos mais antigos. Se for o caso, eu posso trazer isso para a próxima aula também. Mas espero que vocês tenham entendido o princípio aqui. Uma outra coisa interessante são os isótopos de oxigênio, né? As aplicações de isótopos, né, dessa química isotópica para a ecologia e para a arqueologia são maravilhosas hoje em dia. Por exemplo, a gente consegue saber padrão de dieta olhando para... O carbono 14 é um isótopo instável, né? Ele é radioativo, ele vai desaparecer com a meia-vida. Mas no caso do carbono, a gente tem dois isótopos que são instáveis. O 12, que é o que está mais presente, né, num átomo de carbono, e o carbono 13, que aparece numa frequência muito menor, mas ele não é radioativo, ele é estável, isso quer dizer que ele não vai desaparecer com a meia-vida como o carbono 14. E a relação entre carbono 12 e carbono 13, por exemplo, é um indicador de padrão de dieta. A gente sabe que quem come muito milho, por exemplo, vai ter um valor isotópico, ou quem vive na beira do mar, por exemplo, vai ter um valor isotópico, é uma relação que é particular entre carbono 13 e carbono 12. É até interessante, tem um autor que eu gosto muito, que é o Michael Pollan, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, que é um cara que escreve sobre comida, na verdade, mas ele tem uma pegada interessante que tem a ver sobre o antropoceno também. E tem um livro dele chamado, em inglês é Cooked, em português acho que é cozido, uma coisa assim, não lembro o nome da tradução para o português. Mas ele fala uma coisa muito legal. Hoje em dia, por exemplo, o agronegócio e a produção do milho, ela está tão disseminada, milho é ração para comida, milho é ingrediente de shampoo, né? Milho é amido de milho, está presente de tantas maneiras que um jeito de você entender se uma população está integrada ou não, por exemplo, nesse sistema mundo global, é fazer uma análise isotópica para testar a presença de milho, né, a partir da relação entre carbono 13 e 12, por exemplo, cortando um pedaço de cabelo ou cortando a unha, claro que com consentimento. E quase ninguém hoje em dia escapa dessa disseminação do consumo do milho que está ligado à agroindústria, ao agronegócio, né? A gente vê isso acontecendo no Brasil nos últimos anos. Teve uma transição
de condição de saúde que é muito marcada, né? A hipertensão aumentou muito, né? Diabetes, uma série de doenças. Eu vejo isso muito na Amazônia, mas em qualquer outras partes do Brasil também. Mas o que é interessante, a ecologia isotópica do milho pode ser um indicador silencioso desses padrões de mudança de dieta que estão ligados a questões políticas, né, e econômicas também. Bom, outro tipo de exemplo aqui, os isótopos de oxigênio. Já deu quase 50 minutos, vou falar mais uns 20, tudo bem? Beleza? Estou sendo mais prolixo do que eu achava aqui. Isótopos de oxigênio. Também são indicadores interessantes. Onde é que estão presentes esses isótopos de oxigênio? Eles são bons marcadores de mudança climática, né? De novo, o oxigênio, o elemento químico, acho que ele tem 7 isótopos, eu não me lembro exatamente agora. O isótopo mais, digamos assim, que aparece em proporção, em quantidade maior é o 16, né, que é o mais estável, digamos assim. E o isótopo 18 também, ele é estável, ele não é instável, mas ele tem uma relação proporcional com o 16. Isso quer dizer o quê? Resumindo uma história mais complexa, que em épocas mais frias, se a gente olhar para a água, se a gente coletar água, por exemplo, se a gente voltasse para o planeta há 18 mil anos atrás e coletasse uma amostra de água do mar, a gente ia ver que a relação isotópica entre O18 e O16 é diferente do que ela é hoje em dia. A gente ia ter proporcionalmente mais O18 em épocas frias e a gente tem proporcionalmente mais O16 em épocas quentes. Isso tem a ver com o quê? Resumindo, é uma coisa que é muito mais complexa do que eu consigo entender, com padrões diferentes de evaporação. Mas o que é interessante aqui? Se a gente olhar para coisas, por exemplo, para registros que estão presentes no gelo, por exemplo, a gente tem geleiras que estão na Antártica, por exemplo, ou na Groenlândia, na Antártica, a gente tinha um registro, né? Tá até naquele filme do Al Gore, que chegava a 700 mil anos atrás, né? Dá para se ter uma ideia dá para se datar e ter uma ideia dessas geleiras, mas retirar pequenas bolhas de ar que estão presentes no interior dessas geleiras, se datar essas geleiras, é para ter uma ideia, e são amostras que têm, às vezes, dezenas, centenas de metros de profundidade. E essas amostras, esses cores, essas colunas são tiradas dessas geleiras, ao se extrair o ar que está presente nessas bolhas, e se olhar a relação atmosférica, essa relação proporcional entre os isótopos de oxigênio, O18 e O16, dá para você ter uma ideia de como é que era a condição do clima, não só nesse local específico, mas no planeta também, já que os sistemas atmosféricos, eles têm uma circulação que vai além dos locais onde essas amostras foram coletadas. Aqui é um exemplo que eu tirei né, essas colunas aqui, esses segmentos vêm da mesma coluna que chega a mais de 3 km de profundidade. Vocês conseguem ver, né? Eu vou ler isso, que na parte de cima a gente tem uma amostra que vai entre 53 e 54 metros, a gente quase não consegue ver as linhas direito, a gente vê algumas linhas, né, perpendiculares que são as camadas, né, de deposição, muito tênues. Entre 1836 e 1837 metros, a gente consegue, por causa da compressão do peso do gelo também, a gente consegue ver essas camadas muito, muito melhor marcadas, algumas mais escuras, outras mais claras, são indicadores, né, de padrões na atmosfera. Eu não sei qual que é a idade dessas. E a mais de 3 quilômetros, a gente vê que fica tudo meio manchado, meio amarronzado, mas dá para ver umas camadas também. Tem toda uma técnica super complicada para fazer isso, não sei como é que faz, mas a análise desse tipo de material permite a gente entender também a mudança nos valores dos isótopos de oxigênio, entender como o clima do planeta foi se modificando nas últimas centenas de milhares de anos. Isso aqui parece um amigo e parceiro meu que está à esquerda e à direita nessa foto. Eu fiz até uma brincadeira com ele, parece um culto falocêntrico esse, mas ele é um geólogo, professor aqui da USP, Francisco William da Cruz Júnior, conhecido como Chico Bill, um grande, trabalha com mudança climática e trabalha com isótopos de oxigênio também. Nesse caso, a fonte que ele usa não são as colunas de gelo, mas são os espeleotemas, são estalagmites retiradas das cavernas, e essas estalagmites, se a gente olha para elas são, esse aqui é o Chico Bill no laboratório dele, né? Mais limpo já depois, e a gente vê, se a gente olhar para esses espeleotemas, a gente tem também o quê? Uma série de camadas que são parecidas com aquelas camadas dos anéis de árvore que eu mostrei anteriormente, ou essas camadas, a gente pode chamá-las até de estratos nesse caso aqui, microestratos, né? Mas o que ele faz, o Chico Bill? Ele retira, ele data por urânio e tório, não por carbono 14, essas camadas, retira amostras de isótopos de oxigênio, e a partir dessa relação isotópica ele consegue entender se o clima era mais seco ou mais úmido nos locais onde ele está trabalhando. A gente está trabalhando juntos agora lá em Rondônia, e estamos dando o registro que ele tem. Esse registro veio de uma caverna lá de Rondônia para correlacionar
eventos de mudança climática no Holoceno, com o que a gente está encontrando no registro arqueológico. Outra coisa aqui, um outro exemplo também, vem da minha própria pesquisa, meu colega Paulo de Oliveira, que também é professor da USP, do Instituto de Geociências, é trabalhar com amostras de sedimento que vem do fundo de lagos ou áreas alagadas. Nesse caso, o que a gente tem aqui? Isso é a foto também desse ano, foi agora em fevereiro desse ano. Então, a gente tem uma amostra de uma coluna de sedimento que a gente está vendo aqui. O que eles fazem, esses colegas? Eles identificam locais. Se vocês olharem para essa imagem aqui, vocês vão ver à esquerda, está escrito em inglês, Monte Castelo Shelmeaden, que é o Monte Castelo, esse sítio arqueológico, aquele sambaqui fluvial, sobre o qual eu falei para vocês anteriormente. Vocês conseguem ver, imagino que seja claro para todo mundo, que bem do lado direito, abaixo desse sítio, que é uma ilha artificial, aquela ilha que eu falei para vocês, a gente tem uma coisa em forma de ferradura, que é um antigo lago. Na verdade, esse lago, ele existe ainda um pedaço dele hoje, ele é um curso desse rio, que é o Rio Preto, que é a frente do Rio Guaporé, que está um pouquinho mais acima aqui. Na imagem a gente vê que existe um rio que é muito meandrante e que ele vai formando esses lagos e vai abandonando esses lagos em forma de ferradura, à medida que ele vai mudando o curso dele. Nós achamos que esse sítio, nós coletamos a amostra agora para datar isso, mas a gente acha que esse sítio, quando começou a ser ocupado, há mais ou menos 7 mil anos atrás, ele estava localizado na margem desse igarapé, ou desse rio, e que esse rio depois migrou para lá. Mas o que é interessante aqui? Cada ponto que vocês estão vendo aqui é um ponto de coleta, onde o Paulo e o Frank Mayo, que é o nosso outro colega, foi a campo e coletou, através dessas colunas, amostras do fundo desses lagos para obter o quê? Nesse caso não é oxigênio, mas são amostras de pólen fóssil, para entender o registro das plantas que estão presentes ali, e amostras de carvão também, para entender regimes de queimada ou ausência de queimada nessa época no local. Todas essas técnicas, então, são algumas, gente, tem muito mais, né? Eu quis fazer um recorte aqui com coisas que são mais afeitas ao que eu estou fazendo aqui, mas essas técnicas todas permitem que nós tenhamos uma ideia do quê? Primeiro, o ciclo do carbono. Ele é interessante porque dá esse relógio para a gente, ele não é o único relógio, existem outros ciclos atômicos que dão esses relógios cronológicos também. O ciclo do carbono é interessante porque o que está acontecendo agora no planeta? A gente está tirando o carbono que está enterrado no fundo da Terra, em quantidades astronômicas, industriais, literalmente, e jogando esse carbono para a atmosfera, através do consumo de combustíveis fósseis. Isso tem um efeito, a gente não consegue datar nada direito depois de 1960 para o carbono 14, porque tem tanto carbono não radioativo, né, metano, CO2, presente na atmosfera, que o ciclo de carbono ficou todo bagunçado e zoado, digamos assim. Mas, de qualquer modo, dá uma ideia para nós o quê? De como essas técnicas de reconstrução do clima e de construção de cronologia, elas seguem uma noção de ritmo, né? de produção de registro a partir de um certo ritmo, que é um ritmo que pode ser um ritmo atômico, no caso dos métodos de datação, um ritmo climático, como é o caso dos isótopos de oxigênio, ou um ritmo que eu vou chamar de geomorfológico, aqui, como é o caso, por exemplo, botânico, da formação desses registros de pólens fósseis e amostras de carvão. Bom, aí nós chegamos, eu procurei, é muito engraçado isso, né? Eu lembro que eu não trabalho diretamente com evolução humana, vamos trazer de novo essa conversa aqui para chegar finalmente no antropoceno, né? Eu não trabalho diretamente com evolução humana, mas eu vi uma coisa acontecer nos últimos anos que é muito interessante. Eu até procurei isso hoje, eu acabei não encontrando uma imagem bacana para mostrar para vocês. Essa imagem aqui eu tirei da página do Museu de História Natural de Londres, deve ter poucos anos, essa imagem aqui. E ela mostra um pouco o quê? Onde é que nós estamos nessa linhagem com os nossos ancestrais. Ela começa, na verdade eu tive que fazer um recorte aqui, ela é mais antiga ainda, mas a gente sabe que os nossos ancestrais mais antigos, a gente acredita, né? A gente trabalha com a hipótese, viveram na África há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, e antigamente, se vocês olhassem para uma imagem como essa, vocês veriam o quê? Uma árvore, né? Aquela árvore bacana, assim, e no topo da árvore quem? A gente, né? Homo sapiens. E hoje em dia, essa coisa de árvore está cada vez mais complicada. Não dá para se traçar uma linhagem clara. Se existe um modelo, uma metáfora na natureza, ele é muito mais da moita do que a da árvore, ou do cajueiro. Eu gosto mais ainda da imagem do cajueiro. O cajueiro vai lá, ele nasce, ele enterra de novo, ele volta, né? Você nunca, aquele maior cajueiro do mundo que tem no Rio Grande do Norte, ninguém sabe onde está, né, o centro do cajueiro. Acho que essa é uma metáfora mais interessante aqui. O cajueiro da vida, não a árvore da vida. O cajueiro é uma árvore, óbvio. E por quê? Porque se vocês olharem para essa imagem aqui, a gente tem à esquerda os homens, né, humanos modernos, né, Homo sapiens, nossa espécie, e vocês vão ver que a gente tem embaixo, à direita e à esquerda, Homo florescenses, Homo neanderthalenses, Homo heidelbergensis,
tem lá Denisovans, não tem nenhum crânio de Denisovans. Essa espécie, os denisovianos, foi definida a partir da falange de um dedo. E qual que foi a base para isso? O DNA. Se a gente fosse pensar, se eu fosse dar essa palestra para vocês há 10 anos atrás, eu diria o que para vocês? Eu acho que eu diria isso, né? Que a nossa espécie Homo sapiens saiu da África, hoje em dia a gente sabe que ela viveu na África há pelo menos 300 mil anos atrás. Ela chega na Europa, a gente sabe que ela chegou a 150 mil anos, naquela época a gente não sabia isso ainda, mas ela chega na Europa e ela acaba com os Neandertais. Os Neandertais são extintos e todos os seres humanos que vivem no planeta hoje em dia pertenceriam à mesma espécie que essa espécie Homo sapiens. É uma hipótese, uma espécie de colonialismo africano, né, um retrocolonialismo africano ocorrido no passado. E hoje em dia, graças aos avanços na genética e análise, né, de DNA total, DNA mitocondrial, mas DNA total também, a gente sabe que, na verdade, a gente tem, né, com exceção da África, das populações africanas, ou de origem africana, todo o resto do planeta, australianos, indígenas, América do Sul, europeus, obviamente, né, tem uma combinação de genes de denisovanos, que são esses caras que a gente nem conhece direito, de neandertais e de sapiens também. Quer dizer, o que é interessante, por isso que eu falo na moita da vida, ou no cajueiro da vida, a gente tinha uma hipótese, que era a hipótese da árvore, de um caminho da evolução que levava a nossa espécie, e onde a nossa espécie não teria estabelecido nenhum tipo de relação, de amor, né? Vamos falar isso, né? Para ter prole fértil com os seus primos ou com as suas primas, né? E o que a gente sabe hoje em dia? Que, na verdade, nós todos somos misturados. E essa imagem da árvore da vida, da árvore para a nossa espécie, ela não dá conta de entender o nosso lugar no planeta hoje em dia. Isso aqui na verdade, esse gráfico esse mapa já está meio ultrapassado. A gente sabe que a gente tem evidências no norte da África que chegam a mais de 300 mil anos, e na Europa, hoje em dia, 150 mil anos mais ou menos na Grécia. Então, a gente tem 40K aqui na Europa, que queria dizer 40 mil, vocês pensem em 150 mil mais ou menos. Onde tem 65K aqui na África, vocês podem botar 350 mil, só para, né? Mas, de qualquer modo, qual que é essa narrativa de um jeito muito simples e muito sucinto aqui? Que a gente sai, nossos ancestrais saem da África, uma parte deles, outros estão até hoje na África, né? E vão paulatinamente colonizando o resto do planeta, né? E o que é interessante, que nós sabemos que esse ritmo de colonização, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o Pleistoceno, que é essa época geológica entre 2,5 milhões de anos e 11.700 anos atrás, mais ou menos, foi uma época muito fria, muitas geleiras, a gente vai ver uma imagem daqui a pouquinho. Então, durante um tempo, quando estava muito frio, os neandertais que viviam na Europa iam para o sul da Europa. Quando estava mais quente, a gente tem um processo de expansão. Isso é uma coisa muito genérica, que estou colocando aqui, só para vocês terem uma ideia dessa grande narrativa, que eu acho que está de pé. Os dados cronológicos vão afinando, vão modificando, mas em linhas gerais eu acho que isso não vai. Bom, já me enganei tanto, né? Mas eu imagino que isso não vai mudar, né? A diversidade genética entre as populações africanas ela é maior do que toda a diversidade genética das populações de fora do planeta. Isso quer dizer o quê? Que a humanidade, a origem é africana, o centro, né, a origem da humanidade vem da África, mais de uma vez, na verdade. Isso é uma coisa que acho que está bem clara e estabelecida. Chega aqui nas Américas, do lado direito, a gente tem 15K, 15 mil, né? Mas hoje em dia a gente acabou de sair em alguns trabalhos, a gente tem datas que recuam isso a 30 mil, mais ou menos. Mas, em linhas gerais, essa é a narrativa que a gente pode segurar. E o que aconteceu nesse Pleistoceno, então, nessa época, né? De 2,5 milhões de anos atrás, que vai entre 2,5 milhões de anos atrás e 11 milhões de anos atrás. É a época onde esse processo que eu estou mostrando para vocês, ele ocorre, né? Onde a nossa espécie, Homo sapiens, e os nossos parentes vão se espalhar pelo resto do planeta. Esse mundo do Pleistoceno era um mundo muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Ele era um mundo muito mais frio. Eu vou falar uma coisa meio óbvia, e não estou sacaneando ninguém, que não tinha dinossauro, né? Os dinossauros apareceram há 65 milhões de anos, né? A gente está falando de uma coisa que começa há 2,5 milhões de anos. Né? Ele era um mundo muito mais frio, mas tinha uma série de animais, grandes mamíferos, que viviam no mundo nessa época e que desapareceram. Mamute, mastodonte, né? O megatério, que é a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, o gliptodonte, que é o tatu gigante, Eremotherium, né? Os grandes bisões, o cavalo aqui nas Américas, né? Na América do Norte. Esse mapa é um mapa interessante, que ele mostra para a gente, esse mapa, eu gosto dessa imagem, porque ela mostra o que a gente tem em preto nessa imagem, foram grandes animais que foram extintos no final do Pleistoceno, a partir de mais ou menos 40, 50 mil anos atrás. E o que a gente tem em verde, né, para cada continente,
é a megafauna, são os grandes animais que sobreviveram durante o Pleistoceno e o Holoceno também. E o que a gente vê nesse mapa? Uma coisa interessante. A África, por exemplo, que é o berço da humanidade, perdeu muito pouco megafauna. A gente tem muito mais verde do que preto na África. A Ásia, relativamente também, se a gente olhar para a Eurásia, né? Muito mais verde, houve perda também, do que preto. Mas se a gente olhar para as Américas, principalmente para a Oceania, para a América do Sul, a gente vai ver o quê? Teve uma grande perda de megafauna pleistocênica nos últimos 50 mil anos. Existe um debate que está rolando ainda, se os primeiros ocupantes das Américas têm um papel, e da Oceania, na extinção ou não dessa megafauna. Isso não está claro ainda, está longe de ser resolvido, é um debate muito grande. Mas alguns autores, como a gente vai ver daqui a pouquinho, começam a falar, olha, tudo bem, o antropoceno está muito mais acelerado agora, mas o processo de extinção de megafauna, se está diretamente associado a atividades humanas, também pode ser entendido como algo que pode estar ligado ao início de algo dessa coisa que a gente chama de antropoceno. Botei esse mapa aqui, menos... Oi? Posso fazer Você pode voltar na imagem anterior? Eu tenho uma dúvida em relação a ela. Sim. Desculpa. Claro. Essa quantidade de extinção a que você se refere, ela é uma quantidade na proporção total dos animais, ou ela é uma extinção de mensuração numérica das populações em termos absolutos? Quer dizer, na América do Sul teve uma extinção maior porque hoje a proporção está diferente, ou morreram mais, ou desapareceram mais espécies? Desculpa, eu quero só isso. Eu acho que é um pouco das duas coisas, Pedrão, se eu te entendi direito. Eu acho que assim, tem uma questão, a proporção claramente, né? Porque tem um critério para denominar o que é megafauna, né? Megafauna isso varia também, se a espécie, né? Pensando em mamíferos, né? Se são aquáticos, se são terrestres, mas tem a ver com tamanho, com peso, mais de 1.000 quilos, por exemplo. Então, assim, se a gente olhar para o caso africano, a gente tem muito animal que a gente chama de megafauna na África hoje em dia, que se a gente comparar com parte dessa megafauna que desapareceu, eles seriam relativamente pequenos. Não sei se eu estou sendo claro na minha resposta ou não. Então, eu acho que parte disso é proporcional mesmo. Eu acho que desapareceu menos na África se a gente pegar esse critério, que é um critério moderno de definir o que é megafauna. E parte disso é absoluto, porque, de fato, a gente tem um registro fóssil que mostra que tem uma... eu não sei se estou respondendo direito, mas eu acho que é um pouco das duas coisas. Quer dizer, parece que desapareceu mais mesmo nas Américas do que em outros lugares. E acho que isso, eu não vou falar sobre isso. Isso tem até uma consequência, tem uma área da ecologia que trabalha com isso que é chamado de defaunação, né? Porque essa megafauna tinha um papel importante na reprodução, interações entre megafauna e plantas, por exemplo, né? Na reprodução dessas plantas. Então pode ser que esse processo de extinção da megafauna nas Américas, alguns autores propõem, Mauro Galetti, por exemplo, que é um ecólogo da Unesp, que isso vai ter uma consequência que, eventualmente, se a gente olhar para algumas das florestas que a gente vê hoje, de acordo com os autores, são fantasmas, porque parte das atribuições funcionais delas estão comprometidas no longo prazo por causa da extinção da megafauna. Não sei se te respondo bem, se é isso que você perguntou, se ficou claro. Foi exatamente isso que eu perguntei, porque a minha dúvida era essa, proporção e escala. Tá ótimo, obrigado. Tudo bem? Valeu. Já estou indo, tá? Acho que mais uns 10 eu concluo aqui, estou estourando o tempo. Bom, esse mapa, para vocês terem uma ideia, esse mapa é um artigo de genômica, ocupação das Américas. Ele não é tão assim, eu não vou falar sobre o artigo em si, mas ele é interessante por quê? Porque ele mostra para nós, a gente tem aqui a América, embaixo a gente tem as Américas e em cima a gente tem a Eurásia, tá vendo? A Arábia Saudita de cabeça para baixo, a Índia apontada para cima, né? A África, né? Não sei se está claro para vocês, mas a gente tem uma mancha branca no meio. O que é essa mancha branca? Vai mudando de tamanho. A esquerda ela é maior e a direita ela é um pouco menor. Isso quer dizer o quê? Na figura 1 aqui à esquerda. Eram grandes geleiras que cobriam, durante o Pleistoceno, nessa época mais fria, né, que tinha megafauna e era mais fria, a temperatura do planeta chegou a ser 6 graus abaixo do que ela está hoje em dia. E qual que é a consequência disso? Uma parte da água da chuva que evaporava, quando ela caía de novo, ela não caía sobre a água do mar, desculpe, né? Ou de rios também, que evaporava, quando caía de novo, não caía sob a forma de chuva, mas caía sob a forma de gelo e ficava aprisionado nessas grandes geleiras. Então, o que vai acontecer nessas épocas, esses intervalos mais frios
do Pleistoceno. É uma tendência ao quê? A formação de grandes geleiras. Acho que o Pedro vai falar sobre isso, porque essa questão das geleiras tem um papel importante, né? Quando isso foi estabelecido no século XIX, o avanço e retração das geleiras, isso tem um papel importante no debate sobre extinções e sobre a emergência da diversidade das espécies. Não vou conseguir falar sobre isso agora aqui, mas uma consequência, então, é o quê? Formação de grandes geleiras e a diminuição do nível do mar, porque já que essa água está evaporando do mar e dos rios, e está voltando sob a forma das geleiras, a gente tem que pensar que a Terra é um sistema fechado, né? E essa água vai para algum lugar, vai para onde? Vira gelo, e uma consequência é a diminuição do nível do mar, que chegou a diminuir em quase 120 metros. 120 metros de profundidade. Então, imaginem vocês, a maioria é de São Paulo aí, né? Se você fosse descer para Santos, há 18 mil anos atrás, se fosse possível isso, provavelmente você não ia ver o mar do Alto da Serra, ia ver uma grande planície costeira com alguns morrotes, né? Que são ilhotas que estão submersas ou lajes que aparecem até hoje, né? Tudo bem? Isso tem a ver com o quê? Essa variação climática do Pleistoceno. Estou falando do Pleistoceno agora, os últimos 2,5 milhões de anos. De uma coisa chamada os famosos ciclos de Milankovitch. Milankovitch foi um matemático sérvio, ele não era astrônomo, que ele propôs que a órbita do planeta ela passa por uma série de processos que vão ter efeitos diretos na regulação do clima, na verdade, no estabelecimento do ritmo do clima. Então, se a gente olhar à esquerda, a gente tem excentricidade, né? A gente sabe, dados paleoclimáticos, e isso é debatido também, mas até onde eu acompanho, dados paleoclimáticos e também dados astronômicos confirmam até onde eu sei, essa hipótese do Milankovitch, né? Então a gente percebe que, por exemplo, a esquerda, a excentricidade, que a órbita da Terra ela vai variar em ritmos constantes de mais circular para elíptica. Isso vai ter um efeito importante, acho que são 44 mil anos, mais ou menos, esse ciclo. A obliquidade, quer dizer que a gente tem a Terra, ela não gira, ela gira meio os polos. Se a gente pensar o alinhamento dos polos, eles estão oblíquos com relação ao Sol, né? A figura B aqui, obliquidade. Então a gente vai ver o quê? Que isso vai variar, esse tilt, esse ângulo oblíquo que a Terra tem com relação ao Sol, ele vai variar também durante... Essas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? E a precessão, que é o mais louco ainda, né? É que esse movimento também da órbita da Terra, né? Ela vai mudar de plano e vai se movimentar também. Esses ciclos, eles vão ocorrer de maneira periódica, mas qual que é a consequência disso? Nós sabemos que eles tiveram um efeito direto no clima do Pleistoceno, e fizeram com que o Pleistoceno, a gente tem um registro muito melhor para o Pleistoceno, porque é uma época mais recente, né? O Pleistoceno quer dizer algo que é bastante mais novo, né? Começou há 2,5 milhões de anos. A gente sabe que o Pleistoceno foi normalmente uma época com grandes intervalos frios, interrompidos por pequenos de alguns milhares de anos, intervalos quentes. É por isso que alguns autores, por exemplo, quando esse debate de mudança climática começou, autores importantes no Brasil, como o Aziz Absaber, por exemplo, o Aziz morreu achando que não tinha mudança, que o que ia acontecer é que o planeta ia ficar mais frio e não mais quente. Por que ele achava isso? Porque, de fato, o conhecimento da geomorfologia, da climatologia até aquela época dizia isso. Olha, a gente está vivendo numa época quente, que é o Holoceno, estamos chegando no Holoceno já, no meio, né, que está encaixado aqui, que está no final de uma época muito mais fria, que durou, né, 2,5 milhões de anos, mais ou menos, que foi o Pleistoceno. Então, natural seria que o planeta estivesse esfriando e não esquentando. E aí a gente chega, eu estou chegando já no Antropoceno, aqui chegamos no Holoceno, eu vou falar sobre isso na semana que vem, né? O que a gente tem no Holoceno? Temos um pacote completo aqui: agricultura, urbanismo, estados, pandemias, a troca colombiana, que é, né, quando os europeus saem da Europa e vão para o resto do mundo, trazem plantas e animais e doenças com eles, não consigo falar sobre isso hoje. Explosão demográfica, que está acontecendo agora, e isso nos leva à questão, né, como definir, será que a gente está vivendo, faltou um i aqui, desculpa, como definir uma nova época geológica? Será que a gente está vivendo numa nova época geológica, né? E isso tem gerado esse debate que a gente vai discutir aqui no curso, né? Quer dizer, definir o Antropoceno. Esse artigo do Lewis é muito legal, eu acho que não está na bibliografia, mas eu vou carregar depois. São 2 geógrafos, geomorfólogos, esse artigo é de 2016, eu acho, que estão tentando definir o Antropoceno. E nessa época, acho que é 2015 esse artigo, né? Se a gente olhar para esses gráficos, a gente tem o padrão clássico, que é a escala de tempo de 2012, que está em A, que a gente tem, né, o Pleistoceno aqui, vocês estão vendo, tem o Cenozoico,
que é grandão, que está à esquerda, dividido entre neógeno e quaternário, que é a segunda coluna. Na terceira coluna a gente tem o Mioceno, as épocas, né? O Plioceno, e depois a gente tem o Pleistoceno, e em cima, em cor-de-rosa, tem o Holoceno. Tá claro isso? E à direita a gente tem o tempo, cronologia, né? 23 milhões de anos, 20 milhões de anos, até zero, né? Até mais ou menos 11.700 anos, que é o 0.0117. Esse seria a discussão padrão até alguns anos atrás. Esses autores colocam duas possibilidades, né? Uma possibilidade que seria talvez a mais consensual, que é o que está na opção B aqui, que é colocar o Holoceno, né, começando há 11.700 anos atrás, em algum momento o Holoceno se transformando no Antropoceno. E a opção C, que é uma opção mais radical, conheço vários arqueólogas e arqueólogos que gostam dela, que é acabar com o Holoceno e falar, olha, é tudo Antropoceno, porque desde que a agricultura começa, há mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente está emitindo gás de efeito estufa, né? Está tendo extinção de animais, então talvez o Holoceno tenha sido mais uma ilusão da modernidade, né? E que a gente tem que acabar com ela e falar, a gente está no Antropoceno vivendo já há mais ou menos 10, 11 mil anos. Eu não vou resolver essa questão agora, eu queria apresentar, mas eu vou colocar alguns dados para vocês para tentar apresentar um pouco a minha perspectiva sobre isso, né? Esse artigo, nesse mesmo artigo, eles colocam várias opções aqui, né? Eventos que podem ter marcando a origem dessa época, que seria o Antropoceno. Quando eu falo época, eu estou usando o termo técnico da geologia, que é época, né? Não sei se a gente vai ter tempo de olhar com calma aqui, mas tem à esquerda na tabela, extinção da megafauna, que começa entre 50 e 10 mil anos atrás, está acontecendo até hoje, não, agora cada vez mais, não é só mais megafauna, né? Mas outras formas de vida sendo extintas. Outra opção é colocar nas origens da agricultura, 11 mil anos, a agricultura extensiva, 8 mil anos, depois a produção de arroz, a 6.500 anos, aí à direita a gente tem a extensão geográfica, né? Por exemplo, a extensão de megafauna, para eles, é quase global. Origens da agricultura, sudoeste da Ásia, mais ou menos, a gente tem outras evidências. Solos antrópicos, que está aqui embaixo, né? Entre 3.500 anos atrás. Aí, qual que é a extensão geográfica? Um evento local, o impacto local, são eventos locais mais distribuídos, né? A tal da troca colombiana, né? O New World, Old World Collision, que está aqui na esquerda também, um evento, né? Entre 1492 e 1800. Aí também a extensão geográfica. O que eles fazem nesse trabalho aqui, se vocês quiserem, a gente pode depois na discussão olhar com mais calma, não quero estourar mais ainda o tempo, mas é tentar mostrar possíveis candidatos, digamos assim, de eventos para inaugurar essa nova época, a idade deles na segunda coluna, a extensão geográfica, qual seria o marcador estratigráfico, né? Por exemplo, a megafauna fóssil, no caso da extensão da megafauna, né? No caso da detonação da bomba atômica, que é o penúltimo aqui, qual seria o marcador estratigráfico? Na radionucleotídeos, carbono 14 diminui bastante a proporção em anéis de árvores, né? E a última possibilidade lá embaixo, que são produtos químicos industriais, a partir de 1950, que são eventos locais, mas tem impacto global, e qual que seria o marcador estratigráfico, que está na última coluna direita embaixo? Produtos de cimento, plástico, chumbo e outros metais. E aí, gente, estamos entrando no Antropoceno agora, rapidamente aqui, né? Esse é um artigo que saiu também, existe um grupo internacional de cientistas naturais que recebeu a tarefa de definir, primeiro, se existe algo chamado Antropoceno, e quando começou o Antropoceno. Esse artigo é de 2016. Um dos autores, é um autor importante para nós, é o Jan Zalawiewicz, que é um geólogo polonês que vive na Inglaterra. E eles abrem esse artigo, o artigo da chamada, saiu acho que na Nature ou na Science, né? Essa foto aqui, o que vocês veem nessa foto? A gente tem uma coluna de sedimento de gelo, e a gente vê embaixo sedimento glacial, onde tinha uma geleira, isso acho que vem da Groenlândia, se não me engano. E em cima a gente tem material orgânico, inclusive tem musgo vivo. Então, o que essa imagem mostra para nós? Lugar onde tinha gelo, até pouco tempo atrás, está sendo colonizado essas superfícies, vida gera vida, né? A gente tem material orgânico depositado e musgo se depositando ali no topo. E como é que a gente chama isso? Eu não vou resolver isso agora de jeito nenhum, né? Antropoceno, Capitaloceno, Plantationceno, Cthulhuceno, ou como dizem os mineiros, os primos do Estéreo lá em Poços de Caldas, o que é que está acontecendo, né? Qual vai ser o nome que a gente vai dar para essa coisa que está acontecendo agora no planeta?
estou terminando mesmo agora, alguns indicadores. E que quadro é esse? Primeiro, o planeta que está cheio de gente por toda parte, né? Esse mapa é um mapa do mundo que mostra para nós, isso aqui é um site da Universidade de Oxford, que é muito bacana, de acesso livre. Então, China 1,4 bilhão, Índia 1,3 bilhão. Esse mapa, ele dá o tamanho dos países proporcionalmente à população. Tem muita gente no mundo, e a população do mundo disparou, né? Esse gráfico é legal, mas acho que isso aqui é mais legal ainda, né? Eu compilei isso aqui. População humana no planeta. A gente tinha, se calcula, né? 2 milhões de pessoas a 10 mil BCE antes da Era Comum, né? 12 mil anos atrás. Tinha 2 milhões de pessoas. 8 mil anos atrás, mais ou menos 18 milhões, talvez já refletindo a emergência da agricultura, né? Aí depois vamos ter um buraco aqui na minha sequência. Em 1800, já da Era Comum, CE, quer dizer, Era Comum ou depois de Cristo, né? 1 bilhão de pessoas. 127 anos depois, a população duplica para 2 bilhões. E aí, de 27 a 1960, portanto, em apenas 33 anos, ela já duplica, ela ganha mais 1 bilhão e vai para 3 bilhões. E depois, em 14 anos, na Copa de 74, que eu me lembro de ter assistido, Brasil e Zaire, me lembro desse jogo, o Brasil perdeu para a Holanda, já eram 4 bilhões de pessoas. Em 87, quando eu já era formado na faculdade, 5 bilhões. Em 99, todo mundo aqui estava vivo já, 6 bilhões. Em 2011, 7 bilhões e agora 7 bilhões e pouco. A gente vai ter 8 bilhões daqui a pouco. A previsão é que em 2005 a gente vai ter, né, talvez a gente chegue a 10 bilhões de pessoas. É muita gente no mundo. Isso é uma coisa nova. Eu acho que isso é um dado novo que a gente tem que levar em consideração. Nunca teve tanta gente no planeta como tem agora. E o que essas pessoas estão fazendo, incluindo nós aqui? Elas estão queimando um monte de combustível. A gente tem uma demanda por energia que é muito grande. Um antropólogo que é pouco falado e lido hoje em dia, Leslie White, um antropólogo não evolucionista norte-americano, que chamava atenção para essa questão da energia. Ele tinha uma visão, uma perspectiva não evolucionista, meio esquisita, mas ele classificava as sociedades de acordo com os padrões de consumo e produção de energia que elas tinham. É uma coisa interessante. Mas a gente vê esse gráfico aqui, mostra, em 2019, por exemplo, nós ainda estamos usando muito carvão e muito óleo, e depois a maior parte da matriz energética, e também gás natural, que polui menos, que emite menos gás de efeito estufa, mas que emite também. O padrão de energia, de consumo de energia per capita no planeta, ele é muito desigual. Tem gente que consome mais, tem gente que consome menos, né? América do Norte, partes da Europa, Arábia Saudita, né? Esse mapa aqui, eu adoro essa imagem aqui. Ela é de 2011, mas acho ela muito bacana. É o mundo, é uma composição, obviamente, do mundo à noite, né? Das luzes acesas do mundo. E quando eu olho para isso, eu vejo aqui, tem gente que consome muito mais energia do que outros, né? O Nordeste dos Estados Unidos consome mais energia que todo o continente africano. Se vocês olharem ali Nova York, Boston, aquele cantinho à direita ali, se a gente botar a costa leste dos Estados Unidos, então, e Europa juntos, é a maior parte da energia consumida no mundo, tem também na Índia, na China, mas esse consumo de energia ele é desigual, né? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, ele mostra isso para nós. A América do Norte e a Europa não conseguem diminuir o consumo de energia primária. A Ásia e o Pacífico dispararam nos últimos anos, esse gráfico vai de 65 até 2019, e o Oriente Médio, a América Latina e a África, a gente joga aí na segunda divisão do consumo energético do planeta, né? Quer dizer, esse consumo é muito grande, ele tem um impacto, mas tem gente que consome mais. E quais são as fontes de energia mais consumidas até hoje, se a gente olhar? De 65 até 2019, é óleo. Né? Aquilo que eu falei do ciclo do carbono, o que está acontecendo? A gente está tirando o carbono que está vivendo entre aspas, né, que está adormecido, digamos assim, a gente está revivendo esse carbono, potencializando, que tem origem orgânica, né, que são, né, nos reservatórios de combustíveis fósseis, e estamos jogando na atmosfera. Isso está acontecendo desde a Revolução Industrial, mas basicamente de maneira mais acelerada nas últimas décadas. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente tem 38% em 2019 da matriz energética do mundo é óleo, depois a gente vai ter de 47% vai até 60% vai carvão, e depois gás também, é o verde, o cinza e o vermelho, quer dizer, a gente está quase, mais de 80% da nossa matriz energética hoje ainda vem de combustíveis fósseis. Se a gente olhar para fontes de energia elétrica, carvão ainda 40%, óleo um pouco menos, gás natural, que é menos sujo do que carvão, e energia nuclear, que é uma coisa que o James Lovelock, que é um dos
propositores da hipótese de Gaia defendem como alternativa o uso de energia nuclear. Eu não vou discutir isso agora, mas a gente tem que pensar nisso também. Eu vou parar. Se a gente pensar em energias renováveis, né? Esse mapa, quanto mais verde escuro, mais renovável a energia, quanto mais verde claro, menos renovável. O Brasil parece bem nessa imagem, mas na verdade esse é um bem relativo, porque a nossa fonte de energia renovável é a produção vem das usinas hidrelétricas, e nós sabemos os impactos sociais, econômicos que elas geram e também que elas são, né, nós sabemos que elas emitem gases, os reservatórios emitem também gases metano de efeito estufa. A distribuição das maiores economias, né, a gente vê de novo, quem tem a pegada de carbono mais pesada, né, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, o Brasil está aí também, mas está lá atrás. Estou acabando já. E a temperatura global, que está, se a gente olhar para os últimos 10 anos mais quentes registrados, eles estão nos últimos 15 anos. Esse gráfico aqui mostra isso. Eu não consigo ler direito, mas se a gente olhar de cima à direita aqui, os anos mais quentes registrados, esses que têm registros regulares, aconteceram nos últimos 15 anos. Então, para acabar, eu acho aqui, né? Senão eu vou tomar muito tempo, né? O que está acontecendo também? Muita extinção, né? Esse processo de extinção de megafauna começa lá atrás, mas o que a gente está vendo hoje em dia, né, nos últimos, basicamente, 150 anos, 200 anos, é um pico. Pássaros começam antes, né, a extinção de pássaro dodo, por exemplo, né, várias espécies de pássaros, mas vertebrados, peixes, répteis e anfíbios, e mamíferos, em geral, a gente tem um pico, né, a extinção talvez seja o que defina a época que a gente vive hoje em dia. Vou pular isso aqui, porque senão eu vou estourar o tempo, mas só queria mostrar esse gráfico abaixo aqui, é a produção de nitrogênio que vem dos fertilizantes, né? Esse gráfico começa em 1800 e vai até 2000 e alguma coisa. Se vocês olharem em 1450, junto da grande aceleração, a gente tem uma explosão, o pico, essa curva vermelha sobe muito. Isso tem a ver com o quê? Com a produção de nitrogênio que vem na produção, depósitos de nitrogênio que vem na produção de fertilizantes, né? Outros materiais indicadores, esse gráfico começa em 1950, né? Alumínio, concreto, plástico, fibras sintéticas, a gente está jogando toneladas. TG, que é esse valor de escala de grandeza aqui, 204 TG, 250 TG, é um teragrama. Quem não sabia o que era isso, eu tive que aprender, eu anotei, e eu não sei onde está agora. Um teragrama quer dizer 1 milhão de toneladas. Então a gente jogou 240 milhões de toneladas, né? A gente tem um total de 204 milhões de toneladas, o que é o pretinho aqui, de plásticos jogados no planeta, basicamente, nos últimos 60 anos. É muita coisa, muito material. E aí, para acabar mesmo, gente, né? Terremotos de origem antrópica. Oklahoma, por exemplo, que é um estado produtor de petróleo nos Estados Unidos, tem tido terremotos. Olha para esse gráfico aqui, compara Oklahoma com a Califórnia. A Califórnia é conhecida pelos seus terremotos, está em azul. Os picos de terremotos, né? A quantidade de terremotos na Califórnia desde 1990, acima de 3, magnitude 3 na escala Richter. O que a gente percebe? Que em 2015, 14, teve mais terremoto em Oklahoma, por causa de origem antrópica. A gente teve um grande aqui na Califórnia em 2019, eu acho, do que na Califórnia. E qual que é a razão disso? Isso aqui é um mapa que mostra essas coisas em laranja e vermelho, são esses terremotos de origem humana. E qual que é o resultado disso? É o fracionamento, é o fracking, é a exploração de gás natural pelo fracionamento da rocha de xisto, de onde esse gás é extraído. Isso derrubou o preço do petróleo nos últimos anos, deu uma injeção na economia americana, mas a consequência, além da poluição de tudo isso, é um monte de terremoto de origem antrópica. Brumadinho, Mariana, a gente conhece. Bom, para acabar então, gente, algumas ideias para a gente orientar nosso debate aqui, né? As mudanças sempre ocorreram climáticas na história do planeta, mas há algo de novo, que é o colapso de escalas. E acho que o Chakrabarty chama atenção para isso, esse colapso dessa escala da história natural, digamos assim, para a história humana, né? Ou dos ciclos cósmicos e dos ciclos de vida. As escalas cósmicas, elas são normalmente imperceptíveis nas escalas de vida da gente, porque as transformações geológicas ou cósmicas, elas são normalmente muito lentas e inapreensíveis. Pedro vai falar sobre isso, né? Mas a descoberta de que houve espécies extintas e o uso da anatomia comparada foi importante. A nossa espécie já se deparou com essa ideia de extinção, por exemplo, uma vez, né? Há alguns séculos atrás. E essa confrontação, ela provocou a elaboração de hipóteses totalmente novas sobre o passado profundo do planeta a partir do século XVIII, né?
E essa discussão, ela tem o quê? Ela vem dos séculos XVIII e XIX e tem como resolução, como consequência, o estabelecimento da noção de tempo profundo. É o debate entre catastrofismo e uniformitarismo. O catastrofismo como um recurso para ajustar a mudança das espécies a uma profundidade cronológica menos, né, mais rasa, digamos assim, e o uniformitarismo apresenta a possibilidade de uma temporalidade mais profunda, quase difícil de ser imaginada e impossível de ser sentida. Charles Lyell, Princípios de Geologia, acho que o Pedro vai cobrir isso nas aulas dele, de qualquer modo. Mas o que está acontecendo? Parecia, há 10, 15 anos atrás, que o catastrofismo tinha sido superado. Não funcionava mais como jeito de explicar nosso lugar no mundo e a história do planeta, né, de maneira mais ampla. Só que eu acho que a gente está vivendo hoje num novo catastrofismo. A gente tem até um diagnóstico e temos a receita. Será que a gente vai conseguir sair dessa? E tem também um outro colapso de escalas que eu achei interessante, pensando na discussão aqui, que tem a ver com a globalização, a influência do local sobre, né, do local sobre o global, desculpe, não é local sobre o local, do local sobre o global. Quer dizer, algumas decisões tomadas na esfera local, por causa de interesses locais, paroquiais, provincianos, têm uma consequência. Eleição americana, por exemplo, eleição em Israel, né, eleição no Brasil também, tem efeitos que vão além da dimensão local dessas políticas. E aí, eu acho que é interessante, tenho pensado sobre isso, né? E, de certo modo, a gente está. Esse é um termo que vem de um cientista chamado Schnell Ubla, né? Que ele fala que a gente está. Esse artigo já é meio antigo, de 99, o Latour cita ele bastante, né? Que a gente está passando por uma segunda revolução copernicana. A gente está voltando, a gente está saindo do. A gente está, de certo modo, saindo do heliocentrismo e voltando, não ao antropocentrismo, mas a uma espécie de geocentrismo. A gente tem que fazer isso para tentar resolver esse problema no qual a gente se meteu. E essa é a minha última imagem. Eu deixei lá no começo por engano também. E o que é isso, gente? Essa coisinha escura que vocês estão vendo aí. É um contato, é uma camada estratigráfica que marca o contato entre o Cretáceo e o Terciário, ou Paleógeno, que é o famoso KT boundary em inglês. Essa coisa que vocês estão vendo escura aqui é uma coisa, que é um depósito cheio de irídio, que é um tipo de minério que é característico dessa explosão que houve desse grande meteorito que chegou e provocou uma extinção de grande densidade aqui no planeta há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Eu queria ler uma coisa rápida para vocês para terminar essa aula. Eu tirei esse texto aqui, na verdade, esse que eu vou ler agora, eu tirei de um texto de divulgação científica. O que aconteceu depois desse choque, desse meteorito, né? Só um segundo, eu anotei isso aqui, esse asteroide, na verdade, ele chegou a uma velocidade de 72 mil quilômetros por hora. Ele provocou uma onda de choque na atmosfera, ele provocou um incêndio na atmosfera antes mesmo de chegar aqui e bater no nosso planeta. Ele abriu uma cratera de mais ou menos 10 quilômetros de largura e levantou uma montanha, jogou 25 trilhões de metros cúbicos de poeira na atmosfera. Ele levantou uma montanha maior do que o Monte Everest, que tem 8 mil metros de altura. E a energia desse choque era equivalente a de mais de 1 bilhão de bombas de Hiroshima. Esse material incandescente que foi produzido sob forma de vidro e rocha chegou a alcançar Marte e até as luas de Júpiter. Então, foi uma explosão que teve um impacto no resto do sistema solar também. Bom, 75% das espécies foram extintas, incêndios na atmosfera, foi uma catástrofe, literalmente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente pode estar fazendo uma coisa de um outro jeito, parecida com esse impacto aqui. Daqui a milhões de anos, o que vai sobrar vai ser uma fina camada estratigráfica. Se vocês lerem o livro do Alan Weisman, O Mundo Depois de Nós, ele fala sobre isso. O que vai sobrar no final vai ser o quê? Camada estratigráfica. E a grande contradição do antropoceno é essa. Será que a gente tem tempo ainda? A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a gente está vivendo numa época que é catastrófica, a gente tem noção dessa profundidade cronológica imensa do planeta, e será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para mudar o curso da história? O que não deixa de ser algo assustador, mas talvez seja promissor também. Obrigado.